Fala trader, nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia muito simples, usando simplesmente o mapeamento gráfico e a ação do preço em regiões de interesse no qual você enxerga fazendo o mapeamento gráfico. Então eu vou aqui para o gráfico, eu vou te mostrar na prática como que você vai utilizar essa parada para melhorar os seus resultados no mercado. Simples, mas lembra, o simples é o que mais funciona. Não negligencie o óbvio, então cai para dentro. Estou aqui no gráfico do USDCHF, que é o dólar americano versus o franco suíço, no tempo gráfico, no time frame de 1 hora. E eu já fiz alguns mapeamentos aqui, né? Identifiquei zonas de suporte e resistência e demarquei esses padrões de candle, né? Esses comportamentos de candle. Como eu sempre falo, a gente tem que olhar a história que os candles contam, independentemente do nome, mas hoje eu vou trazer dois padrões e como eles são conhecidos e vou te mostrar qual que é o grande lance do comportamento por detrás desses padrões e o porquê que eles se comportam dessa maneira nas regiões de interesse, tá? E esses dois padrões é o que? O engolfo e o pin bar. São dois padrões famosos no que diz sentido a padrões de candlestick e que são muito utilizados na análise do price action, né, da ação do preço puramente falada. Logo aqui embaixo, nessa região de suporte, né, se a gente diminuir o zoom, vai ficar evidente aqui no passado que essa região é uma região de suporte, né? Vou aumentar aqui para ficar mais claro, para mostrar para você. Nós temos um famoso pin bar, que é esse camarada aqui, né? Um candle que tem uma sombra inferior maior do que o corpo, né? O corpo bem tímido. E seguido de um candle de força compradora, tá? Então, fica evidente, né, o comportamento do pin bar. Os vendedores empurraram o preço para baixo num determinado momento, dentro de 1 hora, que é o time frame desse gráfico, né? Num determinado momento, inverteu-se a força, né? Entrou uma força compradora levando o preço para cima e o preço de fechamento fechou acima do preço de abertura, caracterizando um candle de força compradora, porque ele aconteceu numa região de suporte também. Então a gente tem localização, região de suporte, e um candle mostrando entrada de força compradora. E olha só o que aconteceu, o preço foi forte para cima, né? E aí chegou numa região de resistência. E essa região de resistência só virou suporte depois que ela foi de fato rompida. E aí mais para frente a gente tem o famoso engolfo, né? Quando o preço veio testar essa região de suporte, que observa que ela foi resistência no passado, aconteceu o famoso engolfo, que é um candle de força compradora, no caso dessa região, que é uma região de suporte, engolindo um candle de força vendedora. Então, esse candle de força vendedora é tido como um candle de exaustão, é um último suspiro por parte dos vendedores. E o candle de força compradora na região de suporte é tido como um candle de ignição, o início de um movimento de amplitude maior, direcionado pelos compradores. Tá joia? E olha o que aconteceu. O mercado subiu forte e chegou nessa região de resistência. No passado, teve vários pontos de confluência que mostram que essa região é uma região forte de resistência. E o que nós tivemos aqui? O engolfo de baixa. Um candle de força vendedora engolindo um candle de força compradora. Tá? Nesse caso aqui, esse candle de força compradora é um candle de exaustão e o candle de força vendedora é um candle de ignição, mostrando o início de um movimento de amplitude maior por parte dos vendedores. Aqui nós tivemos um outro rompimento forte, né, dessa região que foi resistência no passado. E aí, nós tivemos aqui novamente um engolfo de baixa. Ó, um candle de força vendedora engolindo esse candle comprador, né? Na verdade, esse único candle engoliu 2 candles. Tá vendo a força do candle? Tá vendo como é importante ler a história que o candle conta? Você enxergar de fato a alma do candle. Esse é o grande lance, como eu sempre falo. Enxerga a alma do candle, o comportamento do candle. Isso é muito mais importante do que qualquer nome. Você pode, inclusive, mudar o nome do engolfo e do pin bar para um nome que soar melhor aos seus ouvidos. Mas o mais importante é você aprender a ler o comportamento, né, a ação do preço propriamente dita. Então, o que aconteceu? O mercado caiu, sentiu essa região de suporte aqui novamente, né? Subiu, pum, voltou e deixou um outro pin bar. Ó, a sombra inferior bem maior do que o corpo, tá? Ele foi um candle que fechou vermelho, por quê? Porque o preço de fechamento fechou abaixo do preço de abertura, mas
sombra tem cor. Se a gente pintar essa sombra, ela vai ser verde, e o verde muito maior do que o vermelho desse candle, ou seja, é um candle muito mais comprador do que vendedor. Atenção a esse ponto. E aí o mercado subiu com força e sentiu novamente essa região que no passado foi resistência. Então, olha só como é importante você mapear o gráfico para identificar as zonas de interesse, regiões potenciais onde um preço pode sentir e vai tomar uma decisão, se ele retrai ou se ele rompe, e analisar o comportamento do preço através da formação dos candles nessas regiões. Massa! Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de rasgar o likeão, de deixar seu comentário logo abaixo falando qual que é a tua experiência com relação a operar dessa forma simplista, somente analisando a ação do preço. Se inscreve no canal, ativa o sino, faz toda essa parada para você não perder nenhum conteúdo por aqui. E olha só, na descrição do vídeo tem um link do nosso canal do Telegram, nosso canal de comunicação direta. Tudo que a gente faz, a gente comunica por lá. Conteúdos são colocados lá, então faz o seguinte, aperta no link e cai para dentro. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!